Elas se entendem, com Emily Albertassi e Letícia Dantas. Conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, as mulheres têm acumulado funções. Neste corre-corre, a administração das suas finanças acaba passando muitas vezes despercebida pelo público feminino. O planejamento ajuda as mulheres a entenderem melhor a sua situação, assim como auxilia na correção de alguns hábitos nocivos à saúde financeira. Nós precisamos aprender a tomar decisões inteligentes com o nosso dinheiro. Uma das principais vantagens do planejamento é a realização de sonhos. Ao elaborar um orçamento, é possível entender melhor a situação financeira atual, estabelecer uma estratégia e avaliar o esforço necessário para atingir determinado objetivo. Falando assim, parece tudo muito prático. Mas, ao deixar a responsabilidade de cuidar das finanças para outras pessoas, muitas mulheres empreendedoras acabam pagando caro por isso. Você sabia que temos a maior probabilidade de chegar à velhice pobre em comparação aos homens? Segundo o estudo do Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero, 22% das mulheres idosas vivem em risco de pobreza, em comparação com apenas 15% dos homens. Existem algumas explicações para isso. Uma delas é que o público feminino tem mais dificuldade de pensar em dinheiro no longo prazo, embora elas sejam as principais gestoras do orçamento doméstico no dia a dia. A educação financeira para mulheres é um tema que está ganhando cada vez mais relevância no mercado e na sociedade como um todo, principalmente entre as empreendedoras. O empreendedorismo feminino é um movimento que cresce no mundo inteiro, mas apesar do crescimento, há vários obstáculos ainda a serem enfrentados. Embora representem 52% da população, as mulheres ocupam posição de destaque em apenas 13% das 500 maiores empresas brasileiras. Cada vez mais mulheres estão gerindo suas finanças de forma totalmente independente, o que faz parte do processo de empoderamento feminino que vivenciamos atualmente. Para se ter noção, de acordo com um estudo realizado pelas pesquisadoras da Unifal e da USP, em parceria com a ONU Mulheres, 3 a cada 10 mulheres pagam todas as despesas de casa sozinhas. Diante desse cenário, é possível perceber que as mulheres, muitas vezes, são as maiores gestoras de renda familiar de seus lares. No entanto, esse número não se reflete em outros aspectos, como em cursos de educação financeira, por exemplo. Hoje nós vamos conversar com a Teofânia Rezende. Ela é mentora de negócios e finanças com o objetivo de ajudar mulheres em seus empreendimentos e desafios financeiros. Boa noite, Teofânia. Obrigada por ter vindo. Seja bem-vinda ao Mosaico ao Elas Se Entendem. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. E tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo aqui bem enriquecedor. Para começar o nosso bate-papo, conta para a gente qual que é a sua experiência e como foi o seu primeiro contato com o mercado financeiro. Bom, meu primeiro contato com o mercado financeiro ele foi aos 15 anos de idade, quando eu comecei a fazer estágio numa empresa na área de finanças. E ali eu entrei em contato, né, com a parte de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, ia no banco. Então, era eu que fazia essa parte. Mais tarde, eu mudei de lado, de cliente de banco para a bancária que atendia, né, os clientes. Então, desde 2005, eu trabalho aí no setor bancário e nos últimos 2 anos venho atuando na área de mentoria para mulheres empreendedoras, falando sobre investimentos, estratégias e educação financeira. Esse estágio era porque você quis já fazer algum curso na área ou caiu ali de paraquedas, gostou e continuou? Na área da financeira, assim, na primeiro área estágio, isso, com o primeiro 15 estágio, anos, isso. Eu participei de um projeto, né, de menor aprendiz, e aí, numa das entrevistas, eu caí ali de paraquedas. E me apaixonei pela área, sou apaixonada pela área de finanças até hoje. Por que a gente tem uma ideia enraizada de que só os homens sabem lidar bem com o dinheiro, eles sabem investir, né? E já foi a época em que necessariamente era o homem que era o provedor do lar. Porque hoje a mulher trabalha, a mulher ganha seu próprio dinheiro, ela pode contribuir com o marido ou mesmo sustentar a casa financeiramente. Na sua opinião, por que então tantas mulheres, por que elas não dominam tanto esse assunto de finanças, de dinheiro, não pensam em investir? Por que é tão difícil? É mais difícil para as mulheres do que para os homens?
Na verdade, é difícil para os dois, né? Porque tanto homem quanto mulheres não tiveram educação financeira. Então, não há nada que diferencie o homem de uma mulher para poder gerir as suas finanças. Mas por que a mulher acredita, né? Ou resolve, às vezes, delegar a parte mais complexa de investimentos, de planejamento, de organização financeira para outras pessoas? Isso é cultural. A gente teve acesso, por último, à escola, né? Então, há mais de 100 anos atrás, só os homens podiam estudar. Depois, nós fomos autorizados a estudar e cursar só até a 4ª série, né? Hoje, o 5º ano. E, recentemente, nós tivemos a nossa independência como pessoa física. Passamos a existir como pessoa física, que foi quando, em 62, a gente deixou de ter, né? A gente passou a ter o nosso próprio CPF. Porque, até então, o nosso CPF era o mesmo do marido. Então, para abrir uma conta no banco, dependia do marido autorizar, para poder movimentar o próprio dinheiro, fosse de herança, fosse do seu emprego, para aquelas mulheres que já conseguiam trabalhar naquela época, dependiam de autorização do marido. Enquanto os homens, eles foram educados para serem os provedores da família, para trazerem o recurso para dentro de casa. Só que hoje não é mais essa realidade, né? Como vocês mesmos, né, introduziram aí muito bem no início do programa, muitas mulheres sustentam a própria casa, né, são as responsáveis por sustentar, e não estamos falando necessariamente de mulheres que são solteiras, né, mas mulheres casadas que sustentam seus filhos, seus maridos, as despesas ali de casa. E elas precisam, né, a gente precisa desse movimento para que elas tenham mais contato com esse assunto e se sintam plenamente capazes, tão capazes quanto os homens, de gerirem os seus recursos de forma eficiente e lucrativa. O seu público-alvo é a mulher, né? Você já falou sobre isso. De onde surgiu a vontade de ajudar a gente, assim, de ajudar a empreendedora que está aí ouvindo e às vezes não sabe lidar com finanças? Por que você surgiu? De onde surgiu sua ideia? Olha, essa vontade, ela surgiu do meu trabalho ali no dia a dia mesmo, atendendo mulheres ali no banco, atendendo empresárias e empresários diariamente. A maioria dos meus clientes, né, gerente de pessoa jurídica, eram homens. A maioria dos meus clientes bem-sucedidos, né? Porque hoje praticamente metade dos empreendedores é metade homem e metade mulher. E quando chegava, às vezes, algum empreendedor a mim, eu tive muitos casos de empreendedoras que chegavam desesperadas a mim, porque delegavam as finanças para o marido, para o irmão, para o pai, e às vezes numa situação de briga, ou porque ela resolveu ali que ela ia tomar conta das finanças dela, ela chegava no banco, ela não sabia nem qual era o número da conta dela, ela não sabia nem qual era a senha, não sabia nem quanto tinha na conta, e era ela que estava trabalhando e gerando dinheiro para aquilo acontecer. Então, a partir daí, surgiu essa vontade de ajudar essas mulheres. Ali eu já fazia esse trabalho de orientação, né, para aquele produto, né, para aquele serviço que eu estava ali prestando para elas, né, como representante da instituição. Então, é aqui, é assim que mexe no Internet Bank, é assim que se movimenta seu dinheiro, é assim que transfere, é assim que você recebe. Tem, né, explicando ali, né, o que tinha a ver ali com a função para que eu estava exercendo. E, a partir daí, eu resolvi extrapolar, né, para atender outras mulheres e ensinar outras coisas, além da necessidade urgente que elas apresentavam ali para mim naquele momento. Existem muitos conteúdos na internet, né, denominados como empreendedorismo feminino. E esse feminino não é empregado à toa. Empreender para algumas mulheres envolve muito mais obstáculos que muitas vezes os homens não encontram, seja por machismo ou o fato da mulher ter os filhos como dependentes em grande parte do seu tempo, ou outras questões, mas para você, qual é o maior desafio que você percebe nas mulheres que você atende? Quais são os maiores desafios que você percebe que elas enfrentam? Os maiores desafios estão relacionados ao acúmulo de função mesmo. É a função empreendedora, é a função mãe, é a função esposa, é a função dona de casa. Eu costumo brincar que quando a gente ganhou o mercado de trabalho, a gente não ganhou, a gente acumulou função, né? A gente passou a trabalhar o dia inteiro fora, chegar em casa e continuar trabalhando. Quando muitas vezes, né, muitas dessas mulheres não têm um companheiro, um parceiro que entenda que ele não é um visitante dentro de casa, ele não é um hóspede, ele é alguém que deve estar ativamente ali na criação dos filhos, que deve estar participando ativamente ali nas atividades da casa. Infelizmente, essa é a realidade da maioria das mulheres.
Então, a gente escuta muito assim, mas eu preciso cuidar do meu marido. Essa frase é muito comum. Eu preciso dar conta dos meus filhos e do meu marido. E aí a gente tem que trazer, né? A gente traz essa consciência, traga essa consciência para a mulher de que, assim, seu marido, ele é par a par com você, né? É ombro a ombro. Ele tem que cuidar dos seus filhos junto com você. Ele não é responsabilidade sua. Então, acredito que hoje essa seja uma dificuldade muito grande, né? Uma barreira muito grande, e aí onde a mulher ela se perde no meio de tantas demandas. E aí ela para ali. Quando que eu vou parar para pensar em dinheiro? Se eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta do marido, eu tenho que dar conta dos filhos, tenho que dar conta das minhas clientes, tenho que dar conta de gerar lucro, de pagar as minhas contas. E quando que eu vou pensar nisso estrategicamente? E como é que você trabalha? Existe algum método que você aplica com quem te procura? Como é que é? Sim. Eu trabalho com um método que ele é pautado em 4 pilares. E a gente passa pela questão do autocuidado. E por quê? O autoamor, o autocuidado. Porque essa mulher, né, a maioria das mulheres que eu atendo, são o que a gente fala de eu empresa, né? Ela empreende sozinha, ela ainda não tem empregados, ela ainda não tem uma estrutura grande que ela possa delegar atividades. Então, primeiro eu preciso ensinar essa mulher a cuidar dela, a ela entender que ela é o ativo principal da empresa dela. Se ela não estiver bem, o negócio dela não vai andar. Não tem estratégia que funcione, não tem quantidade de vendas absurdas que ela faça, que vai fazer com que o negócio dela prospere. Então, ela primeiro precisa estar bem, precisa aprender a cuidar dela enquanto mulher, enquanto empresária. E isso envolve o quê? Envolve ela cuidar, por exemplo, da alimentação dela, da saúde dela, do bem-estar dela, da aparência dela se sentir bem. Às vezes a gente acorda assim, está meio caída, a gente coloca aquela maquiagem, né, e fala, hoje eu estou, né? E aquilo já traz um empoderamento para essa mulher. Então, são, às vezes, tarefas simples, né? Atividades simples, porque não dá para encher essa mulher também de tarefas de alto amor, de autocuidado, nessa rotina que já é tão conturbada. Então, esse é o primeiro pilar. E aí, depois, eu venho, né, trabalhando a parte de estratégia, mas antes eu preciso fazer um diagnóstico. Olhar, e aí eu faço uma abordagem totalmente holística, porque eu não olho só para o negócio. Primeiro eu vou olhar para as finanças dessa mulher. Como que estão as finanças dela? Quanto ela precisa para sobreviver? Um dos maiores erros que não só empresários, mas empresários cometem é misturar as contas pessoais com as contas da empresa. E muitas vezes os empresários, os empreendedores em geral, não sabem nem quanto eles precisam tirar do negócio para sobreviver. Eles simplesmente vão tirando, confundem o caixa do negócio com o bolso, né? No nosso caso, nós somos mulheres com a bolsa, né? E vai simplesmente tirando o dinheiro sem saber para onde está sendo destinado. E qual é o grande perigo desse? O volume de dinheiro de um negócio, ele é muito maior do que o dinheiro pessoa física. Então, quando você começa a tirar o dinheiro do negócio sem separar, isso te causa uma falsa sensação de que você tem muito mais dinheiro para gastar do que realmente tem. É onde começa a ter ali um rombo financeiro que pode levar esse negócio a morrer antes mesmo de atingir a maturidade. Feito isso, né, feito esse diagnóstico, aí a gente vai para a conta da empresa. Falar, ok, agora a gente entendeu quanto você precisa tirar desse negócio para você poder viver a vida que você deseja viver. E aí vamos olhar para todas as áreas desse negócio, né? Eu também sou formada em administração, tenho experiência na área de empreendedorismo, de planejamento de negócios. Então, a gente faz esse diagnóstico e vai olhar para toda essa área. O que você precisa? É aumentar a venda? É mexer no preço? É saber, né, qual é o seu ponto de equilíbrio? É reinvestir no negócio, aumentar a capacidade produtiva? Então, há várias possibilidades que podem acontecer, né, dependendo de cada negócio, para que a gente ali trace um plano, e aí vem a parte de estratégia, para que esse negócio cresça e aconteça de forma sustentável, não só financeiramente, mas também pessoalmente para essa mulher, que é o ativo principal naquele momento. Você auxilia apenas mulheres que têm um negócio, ou você também pode ajudar quem precisa de socorro só na vida pessoal financeira? Atendo aos dois públicos.
tá? Tanto as mulheres que precisam de ajuda no negócio e por que entrou o negócio. Eu trabalhava só com o pessoal e todos os meus clientes tinham um negócio. Então, quando eu começava a tratar ali as finanças pessoais, a gente começava a esbarrar no negócio. E aí eu acabava entrando ali na parte de negócios, orientando e tal. Então, hoje eu faço um trabalho completo. Mas ainda tenho esse atendimento para as mulheres que desejam olhar só para as finanças pessoais, porque existem mulheres que não são empreendedoras, são mulheres que têm um emprego formal, que têm um salário, uma renda fixa, e estão precisando ali organizar, ou têm um sonho em mente, não sabem como realizar, né, como vão achar ali no orçamento aquele dinheiro que nunca sobra, né, que esse é um grande erro também, esperar sobrar, para poder realizar os sonhos que ela tem ali. E por que a gente é tão leigo no assunto finança? Fala por mim. Por que nós não temos acesso? Agora que começou, pelo menos o que eu vejo é que a gente tem muito acesso a isso no YouTube, a gente tem acesso a isso a sites, a várias pessoas que ensinam. Mas por que só agora? Porque, assim, estou na vida adulta, só agora que chegou, mas eu já trabalho há um tempo. E nunca soube lidar direito, não tive essa informação, não tive essa aula de educação financeira. Você acha que é necessário a gente ter isso com acesso melhor? Sei lá, talvez na fase da adolescência, que é a fase que a gente procura estágio? Sim, na verdade, é necessário desde criança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a matéria que você mais gostava na escola? Português, história. Não era matemática. Jamais. E é por isso que as pessoas criam esse bloqueio, porque pensam que finanças é matemática. E não é matemática. É muito mais comportamental do que financeiro. A matemática é lá o finalzinho. É aqueles dados que eu vou colocar numa planilha prontinha, depois de analisar todo o seu comportamental. E é por isso que as pessoas criam esse bloqueio, porque elas acham que é muito complexo, porque a maioria das pessoas não gostam de matemática, é difícil, né? É a matéria que a gente mais tem dificuldade na escola, tanto homem quanto mulher. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. E hoje a educação financeira, ela já é exigida, né, para que esteja na grade das escolas desde criança, não uma matéria específica de educação financeira, mas ela acontece de forma transversal, né? Como isso? A criança vai estudar o sistema monetário brasileiro. Então, ela vai ali, a escola, ela pode, por exemplo, pedir que aquela criança leve embalagens de produtos vazios para montar um mercadinho na escola, fazer dinheiros ali de mentirinha, e aquela criança vai simular uma situação de compra. Ali ela começa a entender que o dinheiro é finito, que ela precisa aprender a fazer escolhas, que não dá para levar todos os produtos que estão ali no mercadinho. Então, já é possível fazer esse ensino desde criança. E aí talvez você possa me perguntar, e situações mais carentes, de crianças que talvez não tenham acesso, né, ao dinheiro, né, a gente tem essa situação, qual é o trabalho que se faz de educação financeira? E aí a gente reforça que não é matemática. O trabalho é você mostrar para essa criança que, de repente, está ali sem perspectiva, sem acesso ao dinheiro, que ela pode ir além. Como que ela pode ir além? Quais são os caminhos? No meu caso, o caminho que minha mãe sempre me ensinou foi o estudo. Foi o estudo que me proporcionou ter a minha independência financeira hoje. Foi o estudo que proporcionou eu ter o conhecimento e o trabalho que me gerasse a renda para que hoje eu fosse uma mulher independente financeiramente. Então, em situações, por exemplo, de crianças, né, de adolescentes, que talvez não saibam nem o que é uma nota de dinheiro ainda, porque realmente não têm acesso a essa realidade, existe, infelizmente, o caminho vem da escola conscientizar, incentivar, motivar, mostrar para aquela criança, através de outros exemplos de pessoas que chegaram lá, que ela também pode. É empoderar essa criança para que ela também possa e cresça, né? E ela passe a ter ali a renda dela, e aí sim a gente vem com a educação, com o planejamento, com a estratégia, num outro estágio da vida dessa pessoa. Existe uma idade em que a pessoa ou a mulher tem mais dificuldade em lidar com as finanças? Não existe uma idade específica em que ela tenha mais dificuldade. Mas, por incrível que pareça, quanto mais dinheiro essa mulher tem, sem uma organização, mais dificuldade ela tem de olhar para isso, porque ela sabe que ela gasta muito.
E é muito comum as minhas clientes terem medo de olhar onde elas estão gastando esse dinheiro. Então, não existe uma idade específica, mas uma fase da vida em que ela olha e ela sabe, opa, eu sei onde eu estou gastando muito. Mas eu estou com vergonha de olhar onde eu estou gastando esse dinheiro. E aí é onde a gente tem que buscar. Mas qual é o seu grande objetivo? Qual é o seu sonho? Esse dinheiro está aqui. E aí a gente faz ali, mexe ali, né? E consegue encontrar o dinheiro para poder realizar aquele sonho, fazendo os investimentos adequados, com a rentabilidade adequada, no prazo adequado. Porque na maioria dos casos o dinheiro já está ali na mão da pessoa. Só está indo para o destino errado. São várias mudanças, né? Vendo você falar, a gente tem que mudar a nossa mente, né? Porque a gente precisa entender também, aceitar a vergonha de estar gastando tal coisa, ou a vergonha de que talvez não possa ter um cartão de crédito na frente. A questão, você falou que o primeiro tópico, né, do seu método é a pessoa aprender também a se olhar, a se cuidar. Então, já é uma mudança. Não tem o tempo, mas você precisa arrumar um tempo para isso também. É importante. São muitas mudanças, assim, e é necessário, né, passar por essas mudanças e aceitar essas mudanças. Quem está ouvindo a gente agora, como é que faz para te pedir socorro? Como é que te procura? Onde a gente te acha? Como é que os nossos ouvintes podem entrar em contato com você? Eles podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é Teofânia Rezende. Aí vou soletrar o Teofânia. É Teofania Rezende com Z. Ou através do WhatsApp, né, que é o DDD 24 98156 1242. Pode gritar socorro ali que eu estou pronto para poder ajudar. É isso, então? Eu falei que antes de começar o Elas Se Entendem, do nada uma voz de homem, né? Do nada. Eu falei que antes de começar, teria que marcar já um segundo encontro, né? Porque eu vi que o tempo ia ser curto para um assunto tão importante. Mas, Teofânia, muito obrigado pela sua visita aqui, por esse bate-papo. E foi só a pontinha do iceberg, né? Exatamente. Mas é assim que a gente trabalha as finanças. É camada por camada e a gente chega lá. Então, você que quiser seguir a Teofânia no Instagram, para ter acesso ao direct dela também, você poder tirar suas dúvidas, como ela já soletrou aqui, Teofânia Rezende com Z. Teofânia Rezende com Z, você pode seguir no Instagram. Léo, não tenho Instagram, mas eu quero entrar em contato pelo telefone dela, pelo WhatsApp ou até mesmo por ligação. Você pode anotar agora, então, o telefone dela é o 98156 1242. Exatamente. 98156 1242.